A paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos para mais uma mensagem de Deus. Vamos revelar as Escrituras. Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15 para a nossa meditação. Abra sua Bíblia nesta hora. Graças a Deus por esta oportunidade. Está escrito assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? É importante você observar que um dos assuntos de Paulo aqui, neste texto sagrado, é que Deus é rico. É só você voltar um pouquinho atrás. O seu coração já abalou, não é? Sim ou não? Porque este entendimento faz um maravilhoso carinho no nosso ego. Nosso ego fica bem elevado, não é? Quer ver você vibrar mais ainda? O nosso Deus é Deus dono do ouro e da prata. Por que eu estou falando assim com você? Presta atenção. Porque esta linguagem é a linguagem da atualidade. É com esta linguagem que eu serei compreendido. Se eu falar com você na língua espiritual, você não vai me entender. Infelizmente, esse é o tempo que nós estamos. Jesus instruiu Nicodemos sobre o novo nascimento, e Nicodemos não o entendeu. Como que pode ser isso? Dizia Nicodemos. Então vamos entrar na linguagem espiritual. Quanto tempo faz que nós não vemos alguém sendo batizado com o Espírito Santo? Estou na palavra que eu acabei de ler. Então nos vem a pergunta que não quer calar. Será que é porque as pessoas não crêem? Vamos abrindo o leque espiritual. Presta atenção. A fé é despertada pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então por que não recebem? Porque não estão ouvindo. Essa é uma verdade. Não estão ouvindo. Vamos lá. A liderança da atualidade não está envolvida com a mensagem da cruz. É só você observar que você vai perceber. Estão abafando a mensagem da cruz. Mas o que tem a ver o batismo com o Espírito Santo? Com a mensagem da cruz? Tudo a ver. Tudo. A mensagem da cruz precisa ser pregada no poder do Espírito Santo. Jesus levou tão a sério esse assunto que não permitiu que os seus discípulos saíssem sem antes receber este poder. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque na verdade
João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Olha, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Jesus respondeu: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Olha só, não estão ouvindo, não é essa a mensagem que estão pregando, não é esta mensagem que a liderança da atualidade está envolvida, não é. Enquanto Apolo estava pregando em Corinto, Paulo vai para as regiões mais altas, e chegando a Éfeso, ele encontrou com 12 discípulos. E os encontrando, Paulo lhes disse e perguntou: recebeste o Espírito Santo quando crestes? Olha. E eles responderam: nós nunca ouvimos falar que haja Espírito Santo. Olha aí. Exatamente o que está acontecendo nos dias nossos. Como que vão receber se não estão ouvindo? A mensagem pregada na atualidade é materialista, formando o ego do ser humano a ser materialista. Então Paulo perguntou: em que batismo sois batizados então? E eles responderam: somos batizados no batismo de João. Então eles ouvem pela primeira vez sobre o Espírito Santo. O culto acontece ali mesmo, aleluia, glória a Deus. Paulo diz: João batizou com água, mas ele pregava dizendo que após ele viria um que batizaria com o Espírito Santo. E tendo Paulo os orientado, colocou as mãos sobre eles, e todos foram batizados com o Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Querem que alguém seja batizado com o Espírito Santo? Pregue sobre o batismo com o Espírito Santo. Então temos aqui a primeira resposta do porquê não vemos alguém ser batizado. Não há quem prega. Amém? E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, olha bem, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E disse-lhe o Senhor. E ele disse: quem é, Senhor? E disse-lhe o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegue. E Saulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Então o Senhor lhe disse: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Saulo é conduzido a Damasco, e ali na casa de um homem chamado Judas, permanece 3 dias em oração e jejum. Olha aí. Em Damasco havia um discípulo por nome Ananias, e em visão o Senhor disse a Ananias: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: levanta-te, vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas
por um homem de Tarso chamado Saulo, pois que ele está orando. Olha aí, irmão, vai pegando as revelações. Duas coisas nós já vimos em Saulo: oração e jejum. E orando e jejuando, Saulo tem visão do que estava para acontecer. Amém? Deus seja louvado. Oração e jejum. Temos falta também dessas virtudes. Oração e jejum. Oração e jejum hoje é ensinada para o lado materialista. Não se ensina a oração e jejum hoje para alguém receber o batismo com o Espírito Santo. Instrui as pessoas a orar sim, mas no sentido materialista. Não estão instruindo as pessoas a orar e a jejuar para receber poder do Espírito Santo. Amém? Deus seja louvado. Que Deus possa falar ao seu coração. Você que está me ouvindo nesta hora, você que é líder, que está tomando conta do rebanho do Senhor, pregue a palavra de Deus, anuncie o Evangelho de Cristo, instrui as pessoas de maneira correta, ensine as pessoas a orar, mas não no sentido material, ensine as pessoas a jejuar, mas não no sentido material. Não tenta formar as pessoas a serem materialistas. Parem com isso. Jesus Cristo está voltando. E nós precisamos nessa hora ser cheios do Espírito Santo para sermos arrebatados, para encontrar com Cristo nos ares. Amém? Que Deus possa falar mais ao teu coração em nome de Jesus. Deus seja louvado.